Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar sobre uma imagem que empodera. Nós vamos falar sobre visagismo e mulheres que empreendem com essa imagem que traz mais credibilidade no mercado. E para essa conversa muito especial, eu trago pela segunda vez uma convidada que é referência no assunto e beleza, com propósito. Ela é do Rio de Janeiro. Letícia Figueiredo é hairstyle, é terapeuta hairstylist, né? Falei errado, desculpa. Letícia Figueiredo é hairstylist, terapeuta capilar e CEO do salão As Poderosas. Com mais de 12 anos de experiência, ela vem transformando vidas através da saúde capilar e ensinando como transformar talento em negócio lucrativo e sustentável. Além disso, a Letícia também é criadora da própria marca Power Hair, uma linha forte que tem presença digital impactando milhares e milhares de mulheres com conteúdo sobre crescimento capilar, terapias e técnicas de alisamento saudável. Fica com a gente até o final porque esse episódio está simplesmente poderosíssimo. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada! É tão bom estar aqui mais uma vez, né? O prazer é todo meu. Acho que falar de cabelo para mim é a minha maior paixão, então eu fico muito feliz toda vez que eu venho participar. E você, claro que está com seu cabelo divino, maravilhoso, super brilhante, né? Que é uma coisa que chama muita atenção. Eu acredito que para as suas clientes também, né, Letícia? Sim, sim. Porque, veja bem, o cabelo ele comunica, né? Antes de eu abrir a boca, qualquer lugar que a gente chega, a pessoa não tem aquele contato, né, de imediato de fala, mas ela tem aquele contato visual. E aí, quando ela olha, ela precisa entender que eu sou da área da beleza, ou ela precisa pelo menos entender que de cabelo eu entendo, né? Olhando só pelo meu cabelo. Então, isso é importante. Além de você atrair uma grande quantidade de clientes em função de ter um cabelo bonito e bem cuidado, né, como o seu, né? Você também aplica técnicas de visagismo no seu cabelo? Sim, sim, com certeza. Com O que certeza. é visagismo, Letícia? Explica para quem ainda não sabe o que é. Perfeito. O visagismo, ele é a arte de alinhar exatamente a imagem da pessoa com aquilo que ela quer passar, né? A comunicação. Então, o cabelo, ele traz uma comunicação. Você precisa, quando você me vê, como eu falei, né, antes, né? Você precisa fazer uma leitura ali. Então, quando a gente chega em determinados ambientes, com a boca fechada, a gente já precisa comunicar algo, principalmente para quem é empreendedor, né? Então, o visagismo é isso, é alinhar a imagem da pessoa com o que ela quer comunicar. E tem a ver com o tipo de rosto, com o tipo de testa? Como é que funciona isso? Porque eu já vi vários profissionais, né, que colocam uma régua, vão medindo a distância entre a sobrancelha e a testa, entre os olhos e a boca, né? Como é que funciona isso? Sim, sim, a gente tem todo um formato de rosto, né? Então, vou dar um exemplo aqui meu mesmo. Vou até tirar o óculos para ficar melhor. A gente consegue muito ver, geralmente quem é visagismo ou hairstylist, né, que a hairstylist é também a pessoa que cuida disso, de colocar o teu cabelo junto com a tua personalidade, né? Então, com o que a gente quer comunicar? E aí, quando você vê o meu rosto, né, o formato do meu rosto é um formato um pouco mais, ó, olha como é que ele faz, é até fácil de ver, tá vendo? Ele fecha aqui. Então, ele é como se fosse um pouco mais de um triângulo invertido, tá? Por esse fechamento aqui. Ele poderia ser um pouco mais oval se ele não tivesse tanto esse fechamento aqui, ó, mais embicado. Então, para eu utilizar aqui, para eu conseguir valorizar o meu rosto, eu preciso utilizar um cabelo que tenha mais movimento, ó. Por isso o meu cabelo, ele é um cabelo em camadas. Eu preciso ter esse movimento para dar uma valorizada aqui mais no meu rosto, tá vendo? Ele orna melhor com um cabelo, vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro, visual. Olha como é que já ficou diferente. Imagina se ele fosse um cabelo todo reto, entendeu? Até envelhece um pouco, né? Viu como ficou diferente? E aí, quando a gente pega um cabelo, ó,
que eu mostro esse movimento dele, olha aqui. Completamente diferente, rejuvenesce, os seus olhos ficam diferentes. Exato. E você já viu que traz uma outra comunicação que combina com o que eu tô falando? Porque eu sou bem falante. Então, o cabelo, ele também diz isso, sabe? De eu pegar um cabelo mais que ficasse assim, desse jeito que eu acabei de mostrar pra você aqui agora, e eu falasse a beça. É meio que não tá batendo muito, sabe? Então, o visagismo, ele faz isso. Ele te traz essa possibilidade de você se comunicar sem abrir a boca. Ele já traz pra você algo. O que ele já demonstra pra você. Então, quando a gente olha não só o formato do rosto, tá? Mas entender também quem é essa pessoa, isso faz todo sentido para aí a gente fazer a junção com o cabelo. Exatamente isso, né? E eu gosto muito do meu cabelo também em camadas, porque ele fica com mais movimento, fica mais fácil de lidar com ele. Porém, tem épocas que eu não consigo sair de dentro dos projetos, né? Então, eu acabo que deixo o cabelo mais reto, porque é mais fácil de cuidar também. Então, a gente também tem que olhar o dia a dia da gente, porque eu adoro cabelo bem arrumado, mas quando a gente não tem tempo e está dentro daquilo que a gente está fazendo, realmente a gente precisa priorizar a imagem, né? Então, como é que o visagismo ele pode ajudar? Você já trouxe um exemplo fantástico aqui, as mulheres empreendedoras a transmitir mais autoridade no ambiente profissional. Eu vou pegar o seu gancho disso que você falou, né? De ter o tempo. Porque de que me adianta também eu montar esse cabelo e não conseguir cuidar? Você vê que é um corte mais desfiado, um corte desfiado, ele demanda um corte que eu seja feito com mais frequência do que o tradicional com longo. Então, não é só cortar o cabelo, né? Não é só cortar, não é só colocar uma coloração. As pessoas às vezes acham que é só isso e resolve. Não, é como você vai manter. E aí você falou aqui agora, né? Os meus projetos, a demanda é muito alta, eu não consigo manter. Então, acho que acima de tudo, você colocar um cabelo que facilite a tua vida é a melhor escolha, né? Porque senão a gente já tem muita guerra pra lutar, né? Mas aí o cabelo não dá pra ter essa guerra no cabelo. Então, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa prática, uma coisa que te facilite, né? O visagismo ele não vem pra mudar quem você é. Não, ele vem pra acender um pouquinho, sabe? Pra dar a cereja do bolo. Pra dar aquela cereja do bolo. Pra mostrar realmente como você é. Então, cabelo prático é aquele cabelo que você vai conseguir arrumar ele em casa e não só no salão. Esse tem que ser o cabelo da empreendedora, tem que ser um cabelo prático. Ela pode testar vários, mas, então esse aqui eu consegui me identificar mais, esse aqui eu consigo manter ele sozinha. Isso é muito importante, sabe? Porque a gente não pode ficar escravo de nada nem de ninguém. A empreendedora, ela precisa dessa autonomia. Porque muitas das vezes ela chega em casa 9 horas, qual o salão que 9 horas vai te atender? E aí você tem um podcast para gravar de manhã. Às 7 da manhã você tem que estar no podcast para poder gravar. Como é que você arruma o teu cabelo num dia? Então você tem que ter essa habilidade, sabe? De conseguir arrumar o teu cabelo. Então ele tem que ter, para mim, acho que o essencial é ter essa praticidade, sabe? E a gente falou sobre tudo aí, né? Porque tempo é uma questão que a mulher empreendedora, ela luta o dia a dia, né? Porque uma hora que você tenha mais, quanta coisa a gente não consegue fazer? E principalmente arrumar o cabelo, né? E essa foi uma das questões que me levou a manter o cabelo mais num fio mais longo. Embora eu adore esse cortinho repicadinho, assim, que traz vida à jovialidade, né? Eu não sei o seu cabelo, mas o meu cabelo, ele tem personalidade própria. Não é todo dia que ele acorda igual. E é nessa hora em que eu penso duas vezes, né? Qual que é o tipo de corte de cabelo que costuma passar mais credibilidade ou confiança para quem está à frente de um negócio? A gente não precisa engessar, né? Não tem um tipo certo. Né? O corte mais curto é o corte que você vai estar à frente, vai te dizer, vai te trazer credibilidade. Não, a gente não tem, não é isso. Eu costumo dizer que a gente tem, não é um corte, só o corte em si, é todo os detalhes, é o polimento, é a definição, então é tudo isso que faz, que te traz. Mas obviamente
tem alguns cortes que a gente consegue visualizar mais. Por exemplo, no mundo corporativo é muito comum a gente ver mulheres com coque, né? Tá de terninho, vai para uma reunião, coque. Por que um coque? Um coque mais baixo, um coque nem tão alto, ele não é muito usado, ele é mais usado para penteado, mas um coque mais baixo. Por conta disso, isso traz mais confiança, mais seriedade, né? Eu tô falando para você, mas eu mentalizei aqui na minha cabeça, né? Então você já vê que aquela pessoa é uma pessoa mais séria, é uma pessoa mais organizada. Vou até fazer um coque no meu cabelo aqui mais baixo, porque tem uma questão muito prática. O cabelo, quando ele vem para o rosto e você está escrevendo ou fazendo uma reunião, ele está na tua frente para você olhar para as pessoas, você precisa baixar o rosto, né? E o coque, ele tem essa a praticidade, além de estar o dia todo penteado, né? Porque você passa um gelzinho para o fio ficar mais uniforme, né? Então tem essa questão também, né? De conferir essa credibilidade, mas no sentido de ela se arrumou de manhã para vir trabalhar. Exato. Né? Ela não passou só um pente correndo e durante o dia esqueceu de ver pente, né? Porque tem cabelo que é assim, né? Que Exato. andou na rua, saiu na hora do almoço. Aqui em São Paulo é muito comum isso, né? A gente tem vários tipos de clima e agora, principalmente nessa época, tem aquela garoinha fininha, que o cabelinho fininho fica cheio de frizz, né? Então tem essa questão também do coque ajudar muito, né? É verdade. E aí, voltando ao seu caso, um cabelo longo, ele também traz muita credibilidade, né? O que te tira, na verdade, a credibilidade não é o corte. É como esse cabelo tá alinhado, como ele tá tratado, como ele tá colorido. É isso que te tira a credibilidade. Porque eu posso ser, tirando... vou dar um exemplo aqui mais prático, para ficar mais tangível. Se eu não tiver um cabelo que comunica, um cabelo bonito, as pessoas vão ficar em dúvida se vão fazer o cabelo comigo. Muitas das vezes nem fazem. Porque se eu não conseguir resolver o meu, eles entendem que eu não vou conseguir resolver de ninguém, né? Mas aí eu sou a profissional do cabelo. Mas vamos supor que eu não seja a profissional do cabelo e seja uma profissional muito bem sucedida. Mas se o meu cabelo tiver a minha raiz por fazer, ele tiver ressecado, ele tiver poroso, ele não tá bem visto, automaticamente as pessoas, eu tenho uma pesquisa que fala que ela faz o julgamento em 1 milionésimo de segundos, assim, muito rápido, é uma fração muito rápida, que ela já tira as conclusões. Então, assim, se a pessoa não cuida do cabelo, que são detalhes, né? É todo um detalhe, não é só o cabelo. Essa referência que você tem de ser bem sucedida, ela fica em xeque. Nossa, mas ela é bem sucedida, mas por que ela não cuida desse cabelo? Porque as pessoas associam o seu cabelo com o sucesso que você tem. Pô, mas se você é tão bom, por que esse cabelo tá tão ruim? E se a gente parar para entender profundo, o cabelo não tem a ver com o profissionalismo daquela pessoa. Porque talvez ela só não entenda de cabelo. Mas, para uma roda de network, você tem que estar muito atenta a tudo, porque o cabelo, ele fala antes de você, né? Então, isso é muito importante. E sabe o que me chamou muita atenção? Uma entrevista que eu vi da Michelle Obama, que ela falou que na época em que o marido dela buscava a política e que ainda ele era mais desconhecido, era ela mesma quem fazia o cabelo dela e as unhas dela em casa. Ela falou que ela adorava estar assistindo televisão à noite e fazer as unhas. Ela sempre teve esse cuidado com a imagem dela, né? E quando o Obama se transformou em quem se transformou, ela estava sempre alinhada, com o cabelo sempre arrumado. Se ela não estava solto, ele estava preso num coque, mas estava sempre alinhado, né? Então é importante sim cuidar da imagem, porque além de trazer a credibilidade, passa esse autocuidado que a pessoa tem com ela mesma, né? Exato, exato. E para outras pessoas que estão, por exemplo, você vai fazer uma contratação de alguém, se os detalhes, se não tem detalhe ali, pensa como um todo. Como é que você contrata uma pessoa? Como é que aquela pessoa te traz essa credibilidade para você contratar se ela não tem o cuidado próprio, né? Isso também é muito visto. Poxa, mas ela veio com uma roupa de qualquer jeito, o cabelo dela também tá de qualquer jeito. Como é que ela vai ter um cuidado com a minha empresa? Os mínimos detalhes, né? Porque são detalhes que fazem toda a diferença, né? Profissionais como eu tem um monte, mas
Talvez o que me diferencia são as diferenças, são os detalhes, né? Como todos os profissionais têm. Então, às vezes são detalhes que te diferenciam, que te colocam à frente, que te colocam em outro patamar. Isso é importantíssimo. Você falou que não existe necessariamente um tipo de cabelo, né? Se o cabelo é curto, e até a década de 90, a gente percebia muito isso, né? Que as mulheres eram exigidas a terem cabelo mais curto, escovado ou preso dentro das empresas. Até na televisão refletia isso, porque as âncoras dos jornais, elas usavam cabelo mais curtinho ou então o Joãozinho mesmo, né? Existe algum tipo, algum estilo de cabelo que favoreça a imagem da liderança feminina no mercado? Então, na verdade é um estereótipo, né? Então, qual que é o estereótipo da mulher empresária? Você sempre vai ver aquele cabelo longo. Estereótipo, sim, a gente tem. Mas eu entendo também que são diversas profissões de liderança, né? Por exemplo, no mundo da moda, se a gente tiver uma líder no mundo da moda, como seria um cabelo de uma líder no mundo da moda? Seria um cabelo completamente estilizado, um cabelo curto, todo alvoroçado, né? E o Diabo Veste Prada 2, ele trouxe exatamente isso, né? As mulheres com cabelos desconstruídos, bonitos, né? Né? Com corte desenhado, né? Então, isso, olha aí. Então, por isso que eu falei, não é um corte específico, mas nós temos dentro do nosso mundo corporativo, né? Nós temos nuances do que é. Porque depende muito da moda, se ela fala só com homens, né? Vamos botar numa concessionária, líder em concessionária, líder na moda, então muda muito o ramo. Depende muito do ramo para você ter aquele cabelo ideal. Isso também é importante. É importante, e nessa desconstrução de tendências que a gente vive, né, que não exige que o cabelo seja exatamente curto, mas sim bem cuidado, como adaptar o corte de cabelo à personalidade e ao posicionamento da empreendedora? É isso. A gente volta àquela questão. Primeiro que a gente não tem muito tempo. Como é que a gente vai adaptar esse corte, essa cor? É importante. Se eu não tenho muito tempo, como eu vou conseguir deixar o meu cabelo numa cor que não é o meu natural e eu vou precisar ter que ficar renovando aquela cor o tempo todo? Isso é importante a gente pensar, né? Mais uma vez, não é engessar ninguém, né? Não colocar em caixinha, né? Longe de mim fazer isso, nem quero fazer isso. Mas a gente entender qual que é aquela necessidade. Qual é a necessidade da Ana, qual é a necessidade da Rosana, como que ela tem a vida dela com o cabelo, porque também tem empreendedoras que, assim, eu já ouvi muito, tá? Elas não têm nenhuma habilidade com o cabelo. Então ela precisa estar sempre recorrendo a alguém, e muitas das vezes ela não tem tempo. Então, eu sei disso porque quando elas entram aqui, e aí eu ensino muito, né? Então eu consigo tirar algumas desse zero, né? Sem saber nada. Então eu consigo vou até dar um exemplo aqui agora eu lembrei da Elu, uma empresária super conceituada, e deram um corte errado no cabelo dela e ela estava sem conseguir resolver, né? Então veio aqui para mim e eu expliquei, fiz esse formato que a gente falou, né? Eu falei, seu rosto, ele precisa de um cabelo mais alongado, então vamos deixar um pouco crescer. Olha, mostrei para ela tudo, ela, nossa, é verdade. E ensinei como utilizar. Então, assim, e uma coisa que todo mundo relata é tempo. Eu não tenho muito tempo, então como é que eu vou fazer? Então eu preciso entender, a gente precisa entender a questão desse tempo com essa empreendedora, como é que é o tempo dela, e dali, e o estilo de cabelo também que ela gosta, porque eu gosto muito de respeitar isso, sabe? Porque tem gente que sofre se cortar uma pontinha. Uma pontinha. Eu sou assim. Cortar, porque acaba sofrendo. Então é importante entender isso. Porque você vem pra mim, você vem pra se sentir melhor ainda, não pra se sentir pior, né? Então você chega aqui, eu corto um pedaço e acabou. Você sofre o mês todo, porque cortou um pedacinho do cabelo. Então, a gente precisa fazer uma leitura, né? Não dá pra gente, tem que ser assim. Não, vamos sair dessa caixa. Como é a vida? O que você gosta, né? Como é a vida, o que você gosta e o que você quer demonstrar para outras pessoas que te veem. Qual a comunicação que você quer fazer? E aí a gente vem ajustando dentro, né, desse universo, a gente vem ajustando para que fique melhor para a empreendedora, cara, porque empreendedor é luta, né? É luta, é vários leões por dia, vários leões. Então a gente realmente precisa entender o meio termo dessa junção, do que ela quer passar,
de como é a vida dela e do que ela gosta e juntar, fazer essa conexão, sabe? Então dá pra você utilizar dessa forma. E aí eu acho que é o melhor dos mundos, sabe? E em que momento, Letícia, foi criado esse estigma de que o cabelo curto lhe transmite mais autoridade? Ou isso depende de outros fatores? Porque ainda se fala muito, né, no cabelo curto. Sim, sim. É porque o cabelo curto, eu vou pegar de novo o exemplo da nossa conversa anterior. Você já falou, ai, se cortar um dedinho, nossa, eu já sofro. Tem muitas mulheres que são assim. Então, para você ter um cabelo curto, você tem que ter uma coragem maior, né? Você vai ter uma ousadia. Geralmente quem tem cabelo curto são umas mulheres que têm mais, vamos botar assim, é um impacto muito forte na vida da mulher. Ela, de um cabelão, ela, aqui. Tem gente que faz isso com uma facilidade muito grande, né? Eu confesso pra você que eu faço isso com uma facilidade muito grande. Esse cabelo aqui não era um cabelo que eu gostava. Eu aprendi a gostar, e junto com as minhas seguidoras, mas por quê? Porque eu sou do ramo do cabelo. Mas o meu cabelo sempre foi aqui. Pra mim, é uma facilidade maior. Uau! E deixar ele aqui, nuca batida, todo estilizado. Esse sempre foi o meu estilo, sabe? De ter esse cabelo assim, com esse movimento. Mas a gente consegue entender que isso vem de uma coragem muito grande. Você ter um cabelo mais curto, mais nuca batida, mais estilizado, porque as pessoas elas vão te julgar. Nossa, olha o cabelo dela. Nossa, mas isso tá muito curto, mas isso... E geralmente quem tem essa facilidade para ter esse nível de corte, de estilização, ela não tá se importando muito. Então ela se torna uma pessoa de muita autoconfiança. Ela tem muita autoconfiança para ter aquele tipo de cabelo. E aí ela geralmente leva aquilo pro trabalho, ela leva essa autoconfiança pro trabalho. Né, vamos que dou conta. Então é esse paradigma que eu acho que foi criado, sabe? Dessa força de um cabelo curto trazer isso pra gente. É verdade o que você trouxe, porque a mulher, para cortar o cabelo, precisa realmente ter coragem. Claro que algumas são desvestidas dessa questão do apego ao cabelo, né? Então elas conseguem com mais facilidade. Mas eu, numa das únicas 2 vezes em que eu tive cabelo mais curto na minha vida, a segunda vez que eu precisava ter comigo aquela âncora de coragem, eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma trança no cabelo. Falei, se eu tenho coragem de cortar o meu cabelo, eu vou ter coragem de mudar de cidade, de viver trabalhando em outra cidade. E aí eu peguei, trancei o cabelo e vim com a tesoura assim, ó. Quando eu soltei, meu Deus, eu entrei em choque, porque o cabelo sobe, né? O cabelo fininho, ele parecia um champignon, né? Aquela touquinha de champignon. Aí eu cheguei no cabeleireiro no dia seguinte, isso foi num domingo. Eu tinha 2 dias entre sair de São Paulo e ir para Porto Alegre. E aí eu cheguei no cabeleireiro e falei assim, eu preciso que você acerte, né, o final do cabelo aqui, porque ele falou, mas por que você não veio aqui para eu cortar? Eu falei, porque eu precisava ter coragem, né, eu precisava me olhar no espelho, eu me enfrentar, né, foi no meu tempo. Ele falou assim, então vamos corrigir o que você fez, né? E eu usei durante 2 anos o cabelo, que até crescer demora, né, Letícia? Sim. Não é uma coisa de um dia para o outro. Eu não sei por que cabelo demora tanto para crescer. Mesmo estimulando, né, com várias vitaminas, com massagem, com produtos, realmente demorou 2 anos para chegar no comprimento que ele tinha antes. Então é muito isso que você trouxe, né? Uma pessoa mais despojada, né? Viu? E você precisava buscar força. Aí você foi no cabelo, tá vendo como que faz todo sentido, né? E aí você não é à toa, né? Eu posso fazer qualquer coisa. Não é à toa, né? E exatamente porque a gente cresceu ouvindo a lenda do Sansão, né? Que a força dele estava no cabelo, né? E para a mulher é isso mesmo, né? E falando um pouquinho das cores, né? Quais são as cores, as técnicas de coloração que ajudam a reforçar a imagem da profissional mais sofisticada? Porque eu também sei que existem tendências anuais, né? Isso. E as tendências, elas vão e voltam, né? Então, é muito importante, de novo, a gente não tá sempre numa caixinha, porque a pessoa precisa se identificar. Vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos cabelo de tons diferentes,
E aí pensa que se toda tendência que chegasse, a gente fosse trocar a cor do cabelo. Nossa, seria uma loucura, né? Para manter, para se identificar, inclusive. Então, e a praticidade também. Então, só que tem sempre umas cores que são básicas e que conseguem transmitir, né? Vou dar um exemplo aqui. Um preto. Um preto é algo que... Mas aí um preto com brilho, né? Aquele preto, aquele cabelo pretão, é algo que chama atenção. É algo que traz um empoderamento, né? Que traz confiança. Hoje eu tenho visto poucas mulheres com cabelo preto. Pouquíssimas. Não sei se você tem visto aí na tua cidade, mas na minha aqui eu vejo pouquíssimas mulheres com cabelo preto. Aquele pretão bonitão, sabe? Que fica extremamente brilhoso. Então eu tenho São visto... poucas as mulheres que usam cabelo preto e são poucas que têm esse cabelo brilhoso, lustroso, que de longe a gente enxerga o brilho, bate uma luz, o cabelo já brilha, né? É sedoso, bonito, né? Exato. Porque deve dar muito trabalho mesmo, né? O cabelo preto, ele mancha também, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Mancha no sol, né? Sim, sim. Então, porque a gente não tem um preto natural, ele acaba desbotando. Todo cabelo desbota, né? E para manter esse nível de preto, é aquela questão que a gente volta. É manter o cabelo, né? Para ele trazer realmente. Então, eu acho que o cabelo, a cor que mais predomina pro nosso, que a gente tá falando aqui agora, né? É aquela cor que é mais natural, sabe? Que é um tom mais próximo, e aí você acrescenta uma nuance, você acrescenta umas mechas, mas ele fica com uma base mais natural. Se você reparar, hoje em dia não tem muito mais aqueles cabelos loiros com umas mechas mais grossas. São sempre um fundo mais escuro, não é igual o seu, tá? Um fundo mais escuro, o restante mais claro, para dar uma naturalidade, um ar mais sofisticado, né? Então, o que eu percebo, no geral, dos cabelos, é mais assim, por exemplo, o meu, ele é um castanho no tom de 5, e aí eu coloco uma nuance, que é de vermelho. Não sei se você consegue ver ele um pouquinho mais, mas quando tá no sol, é onde eu tenho uma outra nuance avermelhada, um vermelho mais fechado. Então, quando a gente tem um castanho iluminado, né, tipo uma morena iluminada, também com nuances, porque geralmente aqueles pontos de luz para clarear o rosto, né, para deixar mais em ênfase, assim. Então, esses são muito utilizados, né, no comando, no poder. Vou dar um exemplo aqui agora que veio na minha cabeça. A Elô da novela, né, a personagem Elô da novela, que esqueci o nome dela mesmo, que ela era de uma delegada, o cabelo dela sempre em movimento, olha a posição de poder, né? Ela era uma delegada, e aquele cabelo com movimento e com as nuances, né? Era um castanho, era meio um chocolate com umas mechas, assim, um pouco mais clarinha, né? Olha o poder que trouxe para ela desse personagem. E Giovanna foi Antonelli, né? um personagem Marcante. muito forte, marcante, né? Uma mulher decidida ali, né? Então você vê que traz isso. Então o cabelo, ele tem... Aí você entende que o visagismo faz, ele comunica com quem você é, né? Ele deixa o seu cabelo comunicando com quem você realmente é, e isso é fantástico, isso é fascinante. Então essas cores assim também são muito utilizadas. Um loiro champanhe também traz mais sofisticação, a elegância, né? Então também são mulheres que estão no poder, com certeza. Mas olha como é importante a percepção do cabeleireiro, do visagista, da pessoa com quem a gente tem contato, né? Você falou de deixar o cabelo mais natural, com a raiz um pouquinho mais profunda, mais escura. Foi o meu cabeleireiro que insistiu comigo, porque eu queria deixar ele inteiro, né? Ele falou, não, deixa mais natural que você vai gostar mais. E tem uns 2 anos e pouquinho que eu já venho de vez em quando, eu deixo no inverno um pouquinho assim para mudar o cabelo, no verão mais claro, mas a opinião do especialista que conhece a gente, conhece o tipo de cabelo, é extremamente importante, né? E eu acredito que com as suas clientes seja assim também, né? Sim, Elas sim. querem ouvir sua opinião, né?
Sim, é importante. Por que ele te deu essa dica? Ele já entende a sua correria, né? Talvez já tenha conversado com você, já viu o tempo que você leva para voltar de novo no salão. Então, quando você tem uma raiz mais natural e ela cresce um pouco mais, por exemplo, não tive tempo para ir no salão esse mês, crescer um pouquinho, ela não vai chamar tanta atenção, né? Então, ela vai trazer uma suavidade para você, vai continuar trazendo uma suavidade, seu cabelo vai continuar pronto, tipo, nossa, parece que saiu do salão. Então, a gente precisa entender, precisa ter um feeling para entender isso, sabe? Isso é importante. E agora falando de rotina, né, da mulher, de falta de tempo, você também sugere para suas clientes o home care, né? Como é que é feito isso? O que que a pessoa precisa fazer em casa? Quais são os produtos? Quais são as suas sugestões? Porque não adianta ter um cabelo maravilhoso só no salão, né? A gente precisa trazer aquele cabelo maravilhoso para a vida, para o dia a dia, né? Então, eu sempre aconselho que elas façam e sempre treino, sempre ensino, né, a utilizar os produtos em casa, fazer todo o processo em casa para estar se mantendo. E o bom é que às vezes você acha que, tipo, eu preciso de 1 hora, 2 horas para cuidar do cabelo. Não precisa ser assim também, sabe? Muitas das vezes você consegue fazer um processo de um passo a passo rápido, 20 minutos você enluvou o cabelo, você já lavou, né? Você deu outra vida ali pro seu cabelo, porque hoje a gente tem produtos de alta potência. A gente tem produtos que conseguem trazer um resultado e você não precisa ficar horas ali. Então, para a rotina do empreendedor, que é uma rotina muito corrida, de reunião, de venda, de equipe, de casa, de filho, né? De dona de casa. Então, isso é muito importante. Acho que como você falou no começo, cada hora que a gente consegue ganhar é importantíssimo, né? Então, ela conseguir manter aquele cabelo que ela teve no salão maravilhoso, porque isso também é autoestima, né? Também mexe com a autoestima. Então, ela conseguir manter esse cabelo maravilhoso em casa é fundamental. Fundamental ela entender. Eu gosto muito de sempre explicar, sabe, Cláudia? Todo mundo que vem aqui, eu sempre explico. O cabelo, ele precisa disso, 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 disso. Então, você vai fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque quando ela voltar aqui de novo, eu quero que aquele cabelo tenha uma evolução. Isso é importante pra mim, né? Porque senão a gente volta a estaca zero. E eu quero ver ela feliz, eu quero ver ela livre, conseguindo cuidar do cabelo dela em casa. Esse é o primordial para a empreendedora, sabe? Que ela consiga fazer esse tratamento em casa, entender, ter um produto potente, ter uma técnica. É importante também que não é só ter um produto, ter uma técnica, ter constância, como tudo na vida, né? A gente precisa ter constância, consistência, a gente precisa ter uma consistência. Consistência é algo que é importantíssimo para o tratamento capilar, para a gente ter outro cabelo de verdade, não um cabelo bem tratado, com brilho e maciez. Eu não consigo esse resultado aqui em um dia. Não dá. Então, é a consistência que me leva a ter o cabelo no nível que eu tenho. E para você que vive numa cidade de praia, precisa até cuidar mais do cabelo, quando a gente está entrando no inverno também, né? Então, tem que ter esse cuidado. Sabe que muitas vezes, eu também tenho, né, a listinha do home care do que eu preciso fazer em casa, né? Muitas vezes naquela semana, eu sei que eu não tenho tempo, eu levanto 1 hora mais cedo para poder cuidar do cabelo, lavar, secar, porque eu sei que é importante a gente cuidar em casa também, não é só no cabeleireiro, né? Sim, porque às vezes o cabelo, na verdade, o que eu quero dizer, às vezes o melhor cabelo não é aquele mais elaborado, mas é aquele cuidado, né? Aquele que realmente está cuidado. Então, é o básico bem feito? É isso. Exatamente, o básico bem feito é tudo, né? Quais são os erros que as mulheres mais cometem que devem ser evitados porque podem, em vez de destacá-la no mercado, podem até fazer com que deponha contra a imagem dela? Isso para mim é muito claro, porque o primeiro erro é ela achar que, já até falei isso antes, ela achar que o corte e a coloração vai resolver. Não, vou lá, corto, faço a coloração, resolveu. Não é assim. Por quê? Toda química vai te trazer um dano. E se você não tiver o cuidado, aí você jogou tudo que você fez por água abaixo, né? Porque se eu utilizo uma química com frequência, eu pego muitas clientes que, eu preciso retocar minha raiz a cada... Por isso a gente fala da naturalidade. Porque se eu não tenho uma naturalidade no meu cabelo, eu preciso retocar com mais frequência.
E aí eu pego clientes que precisam retocar a cada 10 dias. Elas acham que precisam retocar, que podem, na verdade, retocar a cada 10 dias. E é uma agressão imensa para o cabelo, se retocar um cabelo a cada 10 dias. Ele não tem tempo de se recuperar. Um intervalo muito pequeno, né? Consequentemente, eu vou ter um cabelo bagaçado do jeito que eu falo, né? Que é um cabelo que não tem vida, é um cabelo sem brilho, é um cabelo que é áspero, poroso. E como a gente se apresenta com cabelo poroso? Imagina eu fazer uma live com você aqui com cabelo poroso. Esse é algo que ia chamar muita atenção, né? Nem imagino isso, porque seu cabelo tá tão lindo, né? Que não dá nem pra imaginar. Então, assim, as pessoas reparam isso. E eu gosto muito de trazer esse exemplo. Você já conversou com alguém que a pessoa fica focada no teu cabelo, ela tá falando com você, mas ela não consegue tirar o olho do teu cabelo? Porque chama atenção. Por mais que ninguém fale, é algo que chama atenção ver um cabelo assim, sabe? Tirando eu, porque eu é fácil. Eu passei o olho, eu já identifiquei. Eu só passo o olho, eu não fico focado. Eu só passo o olho, já identifiquei como tá o cabelo, enfim. Mas tem pessoas que elas ficam tão paralisadas que elas estão conversando, ela não consegue olhar no olho, ela tá olhando o cabelo tá chamando muita atenção dela. Então, quando a gente entende, eu quero trazer isso, eu quero que a empreendedora, ela entenda o quanto é importante o cabelo dela tá com brilho, tá com maciez, porque depois que tá com brilho, porque quando chama a atenção do brilho, as pessoas querem pegar. A pessoa fala, nossa, cabelo brilhoso, é automático, a mão vem assim, ó. Porque já é pra sentir o toque. Então ele tem que estar com brilho, ele tem que estar com maciez, ele tem que estar com sedosidade. Porque se ele tiver quebrado, opaco, pensa numa mulher, numa empreendedora, que ela é muito boa no que ela faz, mas o cabelo dela tá opaco. Cara, não tem como, a pessoa vai olhar assim, que não conhece, né? Vai falar, nossa, será que realmente ela é boa? Mas o cabelo dela como tá? Vai ter esse julgamento, gente. Vai ter. É natural. E você disse tudo, né? Porque eu vou muito a eventos de mulheres, né? E quando a mulher chega com aquele cabelo que a gente percebe que ela não vê cabeleireiro há 6 meses, não condiz com a imagem que ela quer transmitir, né? Então, nossa, meu Deus, ela trabalha tanto, ela assim, ela tem sucesso no que ela faz, mas será que ela não vai se cuidar, né? Porque essa imagem é tão feia, ela tá tão feia, né? Tá tão acabada, né? A primeira coisa que a gente comenta entre as mulheres, né? Ela esqueceu de se cuidar, né? Pois é. Então, ter essa consciência de que assim, mas eu não ligo para cabelo, Letícia, cabelo não importa. Não liga para você, mas as pessoas que vão comprar o seu produto, elas veem isso. É isso que você está passando. É isso que você está comunicando. Você está comunicando que você está sendo desleixada com você mesma. Se você está sendo desleixada com você mesma, como é que você vai cuidar de outras coisas? As pessoas pensam assim. E eu vou trazer um exemplo muito prático aqui. A gente vê muito artista começando, né? Muito cantor, cantora começando. E é impressionante como depois que a pessoa tá fazendo um sucesso, ela já muda o cabelo, ela muda a imagem, né? Ela tá cuidando melhor do cabelo, a coloração é diferente, ela emagrece, ela fica mais autoconfiante, né? Porque a imagem dela mudou, né? E isso acontece muito no mercado também, né? A empreendedora começa e depois de um tempo ela redefine a imagem dela, porque ela percebe que ela realmente precisa fazer isso, né? Você deve receber muita gente assim, né, no seu salão. Cláudia, isso acontece com qualquer mulher, até comigo. Eu não tinha esse cabelo antes, né? Acontece com qualquer mulher. Porque a gente vai entrando numa sociedade que cobra isso, silenciosamente, mas cobra. Então você vai percebendo e, isso aqui não tá legal, vamos dar uma mudada nisso aqui. Isso aqui também não tá bom. Eu preciso utilizar de outra forma. O meu cabelo tem que ser melhor. Eu não posso andar mais com o cabelo, sabe? E entender isso é o ponto-chave. Entender que, não dá pra você andar de qualquer jeito, você sendo uma empreendedora. Não pode. Mas só vou ali. Não, só vou ali. O seu tem que estar impecável. Por quê? Porque é a comunicação. Seu cabelo chegou primeiro. Você nem abriu a boca. Você não teve o tempo de falar do que é que você faz, mas quando o seu cabelo chegou, ele já parou todo mundo. Né? Aquele cabelo bonito, ele para, todo mundo olha. E o mais engraçado é que assim, as pessoas quando não sabem, quando eu entro em um evento, eu vou para muito evento, né, de network, e quando eu chego lá e depois vou falar da minha profissão, as pessoas, sabia? Seu cabelo já deu pra perceber, sabia que você, se você não era do cabeleireira, você era do mundo da beleza.
Então, olha como é que eu tô me comunicando. Então, isso é importante, que o meu cabelo ele chegue primeiro. Depois entra a minha fala, né? Depois eu vou vender o meu peixe. Mas o cabelo, ele já falou. E uma coisa que é muito importante também, isso, que eu vou deixar claro aqui, é que não é só o cabelo. Porque não adianta o meu cabelo estar impecável e a minha roupa não tá conversando com o meu cabelo, não tá conversando com as minhas atitudes. Porque aí fica uma bagunça e aí as pessoas percebem que, tipo, cara, é um personagem. Porque nada tá batendo com nada, né? Tem essa leitura também silenciosa. E quando a gente entra pro empreendedorismo e que a gente quer crescer nesse mundo, a gente precisa entender essa leitura silenciosa que as pessoas passam, sabe? Eu confesso para você que muitas eu não sabia dessa linguagem. Há um tempo atrás eu não sabia dessa linguagem. E quando eu fui entendendo, aí eu fui fazendo sentido das coisas, né? Você vai percebendo olhares, você vai percebendo até os lugares onde você é convidada para ir. Porque tem essa comunicação, entendeu? Então, mulheres, aprendam isso. A sua personalidade não é você mudar, mas é tu trazer o melhor da tua essência, né? Porque a gente não nasce sabendo tudo. Mas se você conseguiu entender, isso aqui faz sentido pra mim. Se você conseguiu entender isso, cara, passa para outro patamar. Então vai melhorar isso, né? É melhorar o que você já tem. E isso a gente faz constantemente, né? Você tá fazendo podcast hoje, não é o seu primeiro. Mas e você já foi melhorando. Mesma coisa eu com cabelo. Meu primeiro cabelo que eu peguei não é o que eu pego agora. É diferente porque eu fui melhorando. Então, quando você deposita essa confiança em você, de trazer para você o teu melhor, qual que é o teu melhor? Dá para você melhorar, dá para você chegar na tua potência máxima de corpo, de saúde, de cabelo, de tudo, de vestimento, dá, porque a gente merece, né? Então, não é só focar muitas das vezes no seu trabalho e não tem mais nada disso, nada mais importa, só o trabalho. Não, mulher, não, peraí, você pode estar inspirando outras mulheres, então dá um jeito. Exatamente. E hoje se fala muito, né, em consultoria de estilo, de imagem. As próprias consultoras, elas mostram o que combina com o quê, né? Você vai voltou a moda do terninho de cor única, né? O que é que combina de acessórios, mas como é que o seu cabelo precisa estar com aquele decote, né, com aquele blazer? Porque muitas vezes o cabelo solto ele não combina com determinada roupa ou em determinado horário, então também tem que prestar atenção. Você vai numa festa de uma entrega de um prêmio, o cabelo ele precisa combinar com a roupa, ele precisa conversar com a roupa, né? Exatamente aquilo que a gente falou. E vai para uma festa de família. Eu vou para uma festa de família do mesmo jeito que eu vou receber um prêmio? Não, então eu preciso. Então a gente acaba tendo estilos em lugares diferentes, sabe? Mas você precisa comunicar. Se eu vou para uma festa informal, nossa, eu posso ir com meu cabelo solto, mas se de repente eu vou receber um prêmio, eu vou com meu cabelo mais preso, eu vou com uma roupa, dependendo do que eu quero passar, né? Se eu quero passar uma seriedade, então eu vou com uma cor única. Então, tudo isso conversa, né? Eu vou para uma palestra. Quando eu vou para uma palestra, o meu cabelo tem que estar muito com movimento, meu terno vermelho, por quê? Porque eu preciso estar em destaque, porque é o que eu quero fazer, eu quero chamar atenção, então eu quero que as pessoas me percebam que eu tô ali, que eu tô fazendo, né? O meu batom, ele tem que estar chamando, por quê? Porque geralmente eu uso vermelho, porque é o que eu faço, né? A comunicação. Então, eu preciso trazer aquela comunicação para mim. Então, quando a gente entende desse universo, gente, é perfeito. E aí você vai conversando, a sua roupa vai conversando com o seu cabelo em determinadas ocasiões que você for. Isso é demais. Sim, porque você pode ter essa versatilidade, né? Exatamente isso. Sabe que eu costumo dizer muito para as minhas clientes? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não se dão conta disso, não percebem o quanto a imagem é importante. Então, eu sempre falo, atenção à sua roupa, é um lançamento, vai ter muita foto, essas fotos vão para a imprensa, depois não adianta pedir para a gente photoshopar a sua foto, que muitas vezes não fica perfeito, então cuide do seu cabelo, das suas unhas, da sua roupa, do seu decote, do tamanho da sua saia, porque depois você não vai conseguir sentar. A saia é muito justa ou muito longa, cuidado com isso, porque a saia muito longa pode te fazer tropeçar na barra, você pode cair. Então, eu mando até
por escrito para as pessoas, para orientá-las mesmo, porque a pessoa, ela espera isso da gente, né? Que a gente coloque uma luz no final do túnel, uma bússola, um norte, para que a pessoa possa ter um melhor momento e se lembrar desse momento com muita alegria, né? Com muita motivação. Nossa, acabei de lançar um livro e eu tava linda, maravilhosa. Olha que cabelo, que maquiagem, a roupa combinou com tudo. Diferente de algumas mulheres que vão autografar o livro com decote, então não pode abaixar, porque senão vai aparecer. Então, todo esse cuidado a gente precisa pensar antes mesmo de comprar aquela roupa porque é bonita, porque vai chamar atenção, né? Precisa estar de acordo com o estilo da gente, mas principalmente com o estilo do evento, né? Exato, com a comunicação que você quer passar para aquele evento, para aquele determinado evento. O que você quer comunicar? Então, o cabelo, a roupa precisa estar de acordo com o que realmente você quer comunicar. Isso é importantíssimo. Exatamente. E você é empreendedora, você também tem a sua marca de produtos. Como é que foi empreender e cuidar do digital para poder vender o seu produto para suas clientes? Ah, é uma loucura. É uma Eu loucura. imagino. Você participou do processo de criação? Então, eu que sou a criadora, né? Então, Ai, que legal, isso é maravilhoso. eu que sou a criadora, então eu que crio as formulações, eu que cuidei do rótulo, eu que cuidei do frasco, eu cuidei de cada detalhe, assim. Então, mesmo sem saber de nada, né? Porque, tipo, eu entrei no mundo do cosmético sem ter conhecimento de nada. Então, eu fui buscar esse conhecimento e fui entender o mercado, né? No entanto que a nossa linha já tem 5 anos. E eu comecei criando 3 produtos, né? E depois eu fui expandindo. E aí criei mais um, e agora criei mais outro. Então, tudo isso faz parte. E entra muito isso. O que eu quero comunicar com esse produto também? Sabe? Não é só pra gente. É a embalagem, é o produto em si, é o que eu escrevo. Tudo isso também comunica e de uma forma. A gente precisa ter mais assertividade, sabe? Para que o público entenda o quão poderoso é determinado produto, ou você como pessoa, sabe? O quanto você pode agregar. Porque, como eu falei, a leitura da gente é muito rápida, as pessoas fazem uma leitura muito rasa, superficial, e tomam aquilo como uma verdade que depois você precisa trabalhar aquilo. Então, quando você já facilita isso para ela, quando você já chega com essa leitura e já dá a leitura que você quer, né? Porque você direciona. Você dá a leitura que você quer, isso fica mais fácil para você. Exatamente isso. Eu quero saber de você se você está com seus produtos pertinho aí para poder mostrar. Olha, não tão perto, mas eu consigo. Peraí. Que legal. Vamos lá. Então, mostra pra gente. Eu criei minha linha na pandemia, né? Então, assim, quando eu fui no fundo do poço, eu criei essa linha aqui. E aí, a princípio, era só a máscara nutritiva, ó. Tá vendo? Minha assinatura, então tudo foi bem... Que lindo! Parabéns! Bem e preto, né? Com dourado, você glamorizou a sua marca, né? Conseguiu aumentar o seu ticket. Exatamente. Então, é a máscara, aí é um shampoo hidratante, ó. Shampoo hidratante, um condicionador nutritivo, tudo com óleos vegetais, manteigas também. E essa é a minha caçulinha, é a poção mágica da Lê. É o meu novo... É um óleo? O que é? Não, então, ele é uma ampola de proteína pura. E olha que bacana, ó. Vou te mostrar. Ó. Ai, que legal. É uma ampola de proteína. Ele é bifásico, né? Porque ele... Não, ele não é, ele só tem um pó dourado, ó. Ai, que lindo! E aí ele é... A sua cara, Letícia, de mulheres empoderadas, mulheres poderosas. Olha, e aí ele é líquido, e quando você prepara ele, coloca um pouquinho de água, ele vira um creme de imediato. Por isso uma porção mágica, sabe? E como é que você teve essa ideia? Me conta. Ah, cara, assim, as minhas ideias é muito interessante, porque assim, quando eu tô em processo de criação, porque muitas coisas ficam passando pela minha cabeça o tempo todo, né? E eu precisava criar algo
diferente agora, né? E eu fiquei pensando no que seria, porque o meu kit, ele faz as 3 reposições. Ele faz hidratação, nutrição e reconstrução. Então não tem aquela loucura de, ai, quando eu vou usar o quê? Quando eu uso nutrição, quando eu uso reconstrução. Não, só ele já faz as 3 reposições. Ah, então ele já tem três Ele faz as 3 reposições. Eu só três preciso. características para que. E você usa seus produtos? Eu só uso os meus produtos. Meu cabelo é só da minha linha. Não Que uso mais nada. lindo! Eu, meu filho, só meus produtos. Meu filho também tem um blecão do poder, ele tem 11 anos, mó blecão. E aí, Uau! quando eu criei essa aqui, essa nova, né? Na verdade, na pandemia, quando eu criei a linha, eu criei só a máscara. Eu queria criar só a máscara para quando voltasse o meu salão, eu ter um produto meu. Então a ideia era a máscara. E aí eu pensei assim, não, mas aí se eu crio a máscara e alguém usa um shampoo diferente, um shampoo vai danificar o cabelo e vai dizer que minha máscara não fez efeito. Não, peraí, eu preciso criar um shampoo também. E aí eu criei o shampoo e o hidratante. Foi aí que surgiu o kit, sabe? E meu processo de criação é muito louco, porque para criar o Power Hair, tinha noites que eu não dormia, elaborando a formulação na minha cabeça. E eu sou muito intuitiva. Então vem muita coisa intuitivamente para mim, do que colocar, do que acrescentar. Mesma coisa foi do nome daqui, quando eu fui colocar o nome da poção mágica dali, né, eu fiquei, gente, como que vai ser esse nome? Na verdade, eu tive o nome por último do que o produto. E aí depois que eu fui também reparar que, por exemplo, o produto ele é uma poção mágica mesmo, porque eu tinha que trazer também esse lúdico do líquido, porque ele é líquido, e depois ele vira uma máscara grossa, assim, que você segura, ela assim, ela fica consistentíssima no seu. Então, ver toda essa mágica acontecer, né? Eu tenho que ter muita ideia para isso. Ideia do que colocar, porque, por exemplo, eu sou completamente contra a reparador de silicone, de óleo, não utilizo nada disso, nem indico ninguém. Então, eu só utilizo mesmo formulações que realmente vão conseguir fazer efeito no seu cabelo, e logo de imediato, logo na primeira aplicação. E aí, quando eu entro com essa ampola, eu falei, cara, é uma ampola de proteína. E por que eu criei essa ampola? Olha que história interessante. Geralmente as pessoas utilizam proteína e queratina. Só que a queratina deixa o cabelo muito rígido. E eu já sabendo disso, eu falei, não, preciso criar alguma coisa que traga resistência, mas traga maleabilidade também. E aí foi onde eu consegui chegar nessa formulação aqui. Porque deixa o cabelo extremamente molinho, sabe? Gostoso de tocar, extremamente sedoso. Foi quando eu criei a porção mágica da Lê. Então, assim, E me fala uma coisa. Esses produtos, eles são para qualquer tipo de cabelo? Você indica para todas as suas clientes? todas, qualquer tipo de cabelo. É que, assim, quando a pessoa entende, vou dar um exemplo aqui muito claro que eu gosto de dar sempre, para a pessoa entender, né? A sua pele é a mesma que a minha, a composição química dela. O que muda é só a melanina, né? Eu tenho mais melanina do que você. A composição química do cabelo também é basicamente a mesma coisa. É basicamente água, gordura e proteína. Então, o que eu preciso de tratamento é basicamente isso: água, gordura e proteína. Uns precisam de um pouco mais, outros nem tanto. Então, é só esse equilíbrio. E aí, quando eu crio o Power Hair, eu crio justamente para isso, para qualquer tipo de cabelo. Toda a minha linha, ela é para qualquer tipo. Ela tem o mesmo, ela te traz o mesmo resultado, que é o quê para um tratamento? Brilho, maciez e sedosidade. Então, se eu uso no seu cabelo que é loiro, ele vai ter brilho, maciez e sedosidade. Se eu uso no meu cabelo, ele vai ter brilho, maciez e sedosidade. Porque é isso que o tratamento faz. As pessoas, às vezes, confundem o que o tratamento faz. O tratamento, ele é a fonte para te trazer saúde para o cabelo. E quando eu vejo um cabelo saudável, eu entendo que ele tem brilho, ele tem maciez, ele tem sedosidade. Independente de qual seja o formato. É essa linha que eu uso também no cabelo do meu filho, que tem mó blecão. Fica lindo, super definido, com brilho, maciez e sedosidade também. E aí que todo mundo chega perto dele para passar a mão no cabelo, né? E ele, então, nossa, e tipo, eu tenho a linha há 5 anos, então quando eu comecei a utilizar, ele tinha 6 anos. E aí, era muito engraçado, porque eu moro aqui no Rio, eu moro perto de um shopping. Quando a gente ia pro shopping, teve uma moça que uma vez viu ele, ela deu um grito. Meu Deus, que cabelo lindo! Que Aí legal! ele ficou assustado, olhando ela. Você é muito lindo, sabia ele? Eu sei. Eu falo, sempre eu falo pra ele, você é lindo, sabia? Ai, que coisa bonita. Aí quando alguém fala pra ele, você sabia que você é linda? Ele fala, eu sei.
E aí ele com aquele blecão e ele todo pomposo, né? Aí as pessoas querem pegar, porque já viu que é bonito, mas quer sentir, é automático, sabe? Aí quando, nossa, é muito macio o cabelo. E ele deixa colocar a mão? Deixa, ele não liga. Ele é exibido pra caramba, entendeu? Ele gosta. Que legal, que gostoso. E claro que eu tô morrendo de vontade de experimentar os seus produtos, porque se tem uma coisa que eu gosto é de comprar, experimentar sempre produtos, porque tem aquela questão, né, que a gente sempre compra para poder diversificar os produtos, não lavar com o mesmo shampoo a semana inteira, usar produtos diferentes. Isso é lenda ou isso é mito? Porque meu marido abre a porta do meu armário no banheiro e ele fala: Meu Deus, daqui a pouco começa a cair em cima da gente, não tem mais espaço para produto de cabelo, né? Então, mas aí eu vou te fazer uma observação. Por que você tem montão? Porque simplesmente não chegou ainda, ele não completou o que precisava. E aí você vai experimentando. Porque se tem uma coisa que é verdade, é que o time que tá ganhando, a gente não mexe. Pô, tá ganhando, deixa ali. Não vou mexer em nada. Tá bom aquilo, não precisa, não vou experimentar. Por quê? Porque tá bom, tá perfeito. E aí eu falo muito, Cláudia, que quando utilizam o Power Hair, ninguém quer mais outra coisa. As pessoas não vivem sem mais, eu escuto muito isso. Isso é muito gratificante, sabe? Não, que não, depois eu utilizei o Power Hair, não quero mais outra coisa, não quero mais usar outro produto. Esquece, isso aqui é só ele que eu tenho. E eu pego muitas clientes como você, que parece que tem uma prateleira de mercado em casa, né? Que é cheia de produto ali. Mas eu te garanto, Cláudia, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um kit para você de presente. Uau, que delícia! Que gostoso! O Power Hair para você ver o quanto que é diferente mesmo essa linha, sabe? Não é só porque foi criada por mim, mentira, porque foi criada por mim mesmo. Agora você falou igual seu filho. Foi criada por mim mesmo, pelos meus estudos, sabe, pela minha dedicação. E eu falei assim, ele tem que ser o melhor. Eu criei algo realmente para as mulheres sentir a diferença, porque já tentaram de tudo na vida. E eu não acho justo que uma mulher chegue no limite de falar, cara, é o meu cabelo. É ele que não dá certo, o problema é o meu cabelo. Não é o seu cabelo, poderosa. Só que você não achou ainda o Power Hair. Mas agora que você achou, pronto. Ai, que delícia, eu vou amar, que gostoso, muito obrigada. Quero saber onde que você vende, se é só presencial ou você tem um e-commerce? Então, na verdade eu comecei com o meu e-commerce, né? Então eu tô na rede social, tô no Instagram, então as pessoas me acham muito lá no Instagram. Adoro quando elas me contam assim, eu tava tão triste com o meu cabelo, achei você no Instagram, Letícia. E aí quando eu achei você, falei, compro ou não compro, comprei. Cara, agora eu não quero mais outra coisa. Falar, é isso, não me larga, que eu não vou largar vocês, né? Então no Instagram as pessoas me acham, quem é do Rio de Janeiro consegue vir aqui no salão, né, ter acesso, conhecer a linha, tomar um café comigo, porque eu gosto muito de ter esse contato com o meu público, sabe? Eu acho que eu sou a única criadora, na verdade eu não conheço outra pessoa que criou o produto e que ensina, porque eu ensino também o processo do passo a passo, né, de quantidade, de tempo de uso. Por exemplo, esse kit aqui, ó, ele dura 3 meses. Uau, é bastante tempo. Bastante tempo, então... Até para quem tem cabelo longo, que nem eu, que tenho cabelo... O seu caso só seria agregar mais um shampoo, mas o resto daria tranquilamente. Porque é uma potência, sabe, de produto, não é quantidade. As pessoas estão acostumadas muito com quantidade de produto, sempre botando montão, né? Não é isso. Aqui eu coloquei os ativos na mais alta potência, então um pouco só que você utiliza, você já consegue ver um resultado extraordinário no seu cabelo, sabe? Não é à toa que esse pó mágico tem pó de ouro junto, né? Não é à toa. É tudo pensado aqui, ó. Não é lindo, à toa. maravilhoso. Parabéns. Não só pela criatividade em desenvolver uma linha nova, mas por ter a coragem de colocar isso verdadeiramente na prática, né, Letícia? Porque a gente que é empreendedora sabe quais os desafios, né, que a gente passa na vida para poder desenvolver um produto como o seu, né? Sim, são muitos desafios, até porque, como eu te falei, eu criei a minha linha na pandemia. Eu tinha fechado o salão. Eu tava sem minha casa. Eu tive que devolver meu apartamento. Ou seja, eu tava zerada de dinheiro. Zerada. Eu comecei a minha linha sem R$1 na conta, sabe? Mas era o meu sonho. Era a minha vontade e eu persisti. Eu acredito muito nisso, que quando você tem um sonho e que você persiste nele, as coisas acontecem, as coisas vão se encaminhando para que você consiga
fazer com que esse sonho saia do papel e você consiga viver. E hoje eu consigo viver do meu sonho, sabe? Então, isso é muito gratificante. E quando você olha para trás, por tudo que você passou, por ter fechado o salão, que eu imagino que a pandemia foi um desequilíbrio, né, na vida de muita gente, né? Quando você olha para trás, o que é que você gostaria de dizer para aquela Letícia daquela época que estava passando por aquela situação e que superou, claro, né? Mas o que é que você gostaria de dizer hoje? Assim, isso eu falo pra vida, né? Acho que eu só cheguei até aqui por conta disso, porque eu não desisti, sabe? Desistir não é uma opção. Acho que para ninguém desistir tem que ser uma opção. Você para, você recalcula a rota, mas você não desiste. Porque se a gente parar para olhar em volta, as pessoas chegam porque elas não desistem, né? Então, desistir não tem que ser uma opção para ninguém. Você tem que persistir, porque uma hora chega, uma hora as coisas acontecem, né? Persistir e buscar, porque também não posso persistir e ficar aqui olhando pro teto, do céu só chuva mesmo, né? Então, é ter esse movimento, porque automaticamente, Cláudia, na vida a gente não faz nada sozinho. Sempre vão ter pessoas que vão chegar e vão conseguir agregar ali na tua vida de alguma forma, nem que seja com uma palavra para te impulsionar para tu seguir mais um dia, né? Ou com conhecimento, né? Que seja, mas ela vai conseguir te agregar e eu acredito muito nisso, sabe? Deus coloca pessoas na tua vida para fazer com que o teu sonho ande, mas o quanto verdadeiramente você quer do teu sonho, né? Eu queria muito, muito. Eu depositei todas as minhas forças, assim, tipo, e eu não tenho esse negócio de plano B, porque plano B pra mim é uma saída que você tem pra não seguir em frente. Então eu não tenho plano B. O meu plano é esse aqui que tem que dar certo. Não deu certo aqui, recalcula, eu vou de novo. Não deu certo, recalcula, eu vou de novo. Mas o meu plano sempre foi esse. Então não desiste, porque você consegue, com certeza. Todos nós temos a capacidade de chegar onde a gente quiser chegar. É só acreditar. Bota o pé que Deus bota o chão. E principalmente nesse momento em que você vivia, né, de tudo ou nada, é o que você falou, não tem plano B, porque não existe plano B, né, nessa situação, né, ou você muda essa situação e realmente a vida da sua família muda também, ou então é ficar estagnado ali chorando pelo que não conseguiu, né, então parabéns pela sua capacidade de mudança, pela sua resiliência e por esse olhar para o futuro, porque se você não tivesse olhado para o futuro, você não estaria agora aqui falando sobre a sua marca, né? Isso é maravilhoso, né? E um detalhe, eu tô toda arrepiada aqui agora, que é um detalhe muito importante, é que eu não conseguia fazer isso aqui. Falar, nossa senhora. Falar sobre o assunto? Falar sobre qualquer coisa. Ser o centro da atenção de qualquer coisa, subir num palco, dar uma palestra, falar sobre qualquer assunto. Era algo que eu tinha pavor, gravar vídeo era algo que eu tinha pavor. E o que mudou para que você pudesse despertar em você essa vontade de falar e até poder compartilhar a sua história com as outras pessoas? É que eu entendi que quando eu quis a minha linha, eu entendi que a melhor forma de eu vender ela seria pela internet, e na internet eu precisaria obrigatoriamente me comunicar. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Se eu não sei fazer agora, eu preciso aprender. Então eu fui aprendendo. Os meus primeiros vídeos eram horrorosos. Eu ficava horas para gravar um vídeo de segundos, entendeu? Mas eu fui aprendendo. Foi algo que eu falei, eu quero. Se eu quero, eu vou buscar, sabe? E fui aprendendo. Mas eu fiquei toda arrepiada aqui de lembrar disso, que eu não falaria assim, sabe? Eu travava, eu suava, eu passava mal. Então, mas quando a gente quer algo, e o quanto aquilo é importante para mim, como você falou, o quanto aquilo mudou a vida da minha família, eu fui com muita garra, eu fui com muita sede, com muita vontade, sabe, de realmente buscar, e eu entendi que a comunicação, ela era necessária, tanto quanto o produto. Eu já tinha o produto, eu precisava só agora me comunicar. Então, eu fui aprender a me comunicar. E eu digo, cara, qualquer um pode fazer o que quiser da vida, pode chegar onde quiser. É só se dedicar e seguir em frente. Letícia, parabéns pela história que você trouxe, porque eu imagino que olhar para trás durante um tempo é até difícil, mas quando passa, olhar para trás a gente vê o quanto
a vida precisava dar aquela sacudida para que ela mudasse mesmo, né? Porque talvez se não tivesse acontecido aquilo, hoje você não tivesse isso ali. Então são situações que a gente passa na vida que quando elas realmente passam, que elas são suplantadas e que elas põem a gente em outro caminho, a gente fala, poxa vida, né? Se não tivesse acontecido aquilo lá atrás, eu não estaria aqui hoje, né? Então, parabéns por dividir com a gente essa história maravilhosa, por ter um produto de excelência, de qualidade, por primar, né, pela qualidade não só do produto, mas do cabelo das pessoas, que é tudo que a mulher precisa, né? A moldura que a mulher precisa para empoderar a imagem, não só como empreendedora, mas como mulher, né? A gente precisa disso, precisa se sentir bonita, desejada, sentir que a imagem da gente chega e impacta as pessoas, né? Exato, precisa e merece, né? Merece, nós somos merecedores desse sentimento de autocuidado, desse sentimento de que, cara, eu tô aqui, né? Eu tô aqui e você pode contar comigo. Isso é muito forte, sabe? Eu falo que as mulheres juntas, elas são uma potência, né? E quando elas se unem, que uma ajuda a outra, ninguém para a gente, não. É exatamente isso, né? Porque aí a gente sente mais força, né? Tem aliados do nosso lado, né? E tem um ditado que virou até capa de livro, né? Que nome de livro, que é quando uma sobe, puxa a outra, né? E é a pura verdade, né? A gente se dá as mãos e consegue chegar longe, né? Exato. Que conversa inspiradora essa, hein? Que delícia, parabéns. Muito obrigada pela tua presença aqui. E eu vou usar seus produtos sim e vou postar um vídeo do antes e do depois. Isso. Eu gosto sempre disso. Antes e depois, seja bem sincera, passe ali o que você sentiu, qual que foi a tua experiência, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Delícia. Muito obrigada, adorei o presente, isso é maravilhoso. Isso é um presente que muda a vida da gente, né? Porque é o que eu falei, cabelo é tudo e para mim é extremamente importante. E só de saber que eu vou esvaziar meu armário e só vou encher com seus produtos vai ser maravilhoso. Isso, não vai aparecer mais uma prateleira de mercado agora, não. Que gostoso. Obrigada, viu? Cláudia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela participação, por ter me convidado, por esse bate-papo que foi tão bom. Linda, foi gostoso mesmo, né? É o que é o objetivo desse espaço do Carreira e Suas Vozes, né? Trazer a inspiração, a motivação para que outras pessoas também possam olhar a sua história, ouvir com o coração e seguir em frente, porque a vida é assim, né? A gente precisa seguir em frente, né? É isso. E para você que está nos ouvindo, você percebeu que hoje nós vimos que empreender no mercado da beleza vai muito além da técnica, porque exige o que a Letícia trouxe, que é visão, é estratégia, é consistência, é propósito, mas principalmente paixão, que é o que ela tem de sobra, né, Letícia? Verdade, gente. Eu tenho muito. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Letícia, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar toda a sua história pessoal de vida, compartilhar o seu produto e compartilhar como que a mulher empreendedora pode ter mais sucesso na carreira se ela cuidar da imagem. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia, de verdade. Obrigada mesmo. E para você que já nos segue, não esqueça de seguir também a Letícia Figueiredo, porque lá você encontra vídeos fantásticos que ela ensina realmente como cuidar do cabelo, porque eu também sigo ela. Perfeito. É isso, vamos embora. Eu sou Cláudia Cardillo e te vejo no próximo encontro do Carreira e Suas Vozes. Até lá, tchau. Tchau, Letícia. Tchau, gente. Tchau, Cláudia.